Olá, meu caro ouvinte, Mr. Lore no ar, e hoje nós vamos falar sobre a talvez mais influente história de invasão alienígena da história, uma crítica política e o responsável indireto por me ter feito acreditar em uma notícia falsa. E estou falando, é claro, de A Guerra dos Mundos de H.G. Wells, um livro escrito em um contexto até bastante interessante. Ele é de 1898, finalzinho do século XIX. Nessa época, o colonialismo, que havia sido tão presente nos séculos passados, estava perdendo suas forças na Europa. Várias revoltas de independência ocorriam nas colônias da Inglaterra, e essa sensação de perca de poder, somada com algumas tensões com outros países europeus, fizeram com que um novo temor surgisse na Britânia imperialista. Apenas alguns anos antes havia ocorrido a Guerra Franco-Prussiana, onde Prússia e França batalharam, e a Prússia foi rapidamente vencedora por causa de tecnologias bélicas e logísticas que ainda não eram tão comuns em batalha, e nesse contexto surgiu a literatura de invasão, que se tornou popular com o romance A Batalha de Dorking, um importante precursor da ficção científica de George Tompkins Chesney. O romance descreve um país fictício de língua alemã que invadia a Inglaterra com sua tecnologia superior. Como sempre, a vida inspirando a arte. Além de tudo aquilo que eu falei, das revoltas de independência e tudo mais, os países asiáticos estavam se tornando mais independentes, e o mesmo acontecia com alguns países africanos, ambos continentes amplamente explorados pelos europeus. E é aí que surge um novo medo para os países europeus. Numa linha de raciocínio que é mais ou menos assim. Tá, a gente matou, subjugou e explorou esses países até dizer chega. Mas e se eles fizerem com a gente o que a gente fazia com eles? Percebendo esta tensão, o escritor britânico H.G. Wells, que já havia se aventurado na ficção científica em livros como A Máquina do Tempo e O Homem Invisível, decidiu misturar a ficção científica com o medo que seu país estava sentindo, e ainda criticar a visão que a Inglaterra tinha de si mesma como os donos do mundo, colocando os ingleses cara a cara com tudo aquilo que eles haviam causado, colocando o colonizador no papel de colonizado. A Guerra dos Mundos narra, praticamente em primeira pessoa, uma invasão alienígena. Cilindros vindos de Marte se chocam contra nosso planeta. Dentro desses cilindros, seres cinzentos e tentaculares que não conseguem se mover direito devido à gravidade terrestre, mas que ainda assim conseguiam atacar as pessoas com um raio de calor que explodia em uma chama branca tudo o que tocava. E nessa parte do livro, Wells descreve de uma forma muito realista o quão presunçoso o ser humano é, porque, graças a essa dificuldade de locomoção que os marcianos têm, fazem os seres humanos que já se achavam os donos do mundo ficarem acomodados. Inclusive nessa parte, o Wells faz uma comparação muito boa, ele compara os seres humanos aos dodôs. Abre aspas, algum dodô respeitável nas Ilhas Maurício poderia ter se aconchegado no seu ninho e discutido sobre a chegada de um navio de marinheiros ávidos por comer carne animal. Vamos bicá-los até a morte amanhã, querida. E fecha aspas. E justamente por causa dessa acomodação dos humanos, eles deixaram de atacar os aliens quando eram provavelmente mais vulneráveis. Durante esse período de acomodação dos humanos, os marcianos estavam trabalhando dentro das crateras de seus cilindros, onde podiam ser ouvidos barulhos metálicos e de onde uma densa névoa verde saía. E quando os militares ingleses chegaram, os marcianos já haviam construído enormes torres de metal, que se pareciam com cabeças humanas, que se moviam usando 3 pés metálicos e atacavam com seu raio de calor. Estes eram os trípodes. Nesse ponto, a batalha ficou um pouco desproporcional, com eles exterminando a raça humana de forma brutal. Abre aspas. Indaguei-me pela primeira vez como uma armadura ou motor a vapor eram vistos por animais irracionais. Fecha aspas. Mas claro, os marcianos não estavam atacando a Terra de graça. O planeta deles estava morrendo. Então, essa necessidade fez com que eles viessem desesperadamente para cá, sem se importarem com os seres que já viviam aqui. A justificativa para o ataque dos marcianos é a mesma de muitas outras invasões imperialistas, a sobrevivência de uma nação. Só que aqui, Wells nos coloca do lado mais fraco dessa guerra. Para os marcianos, somos apenas uma raça inferior, uma sujeira no lugar onde eles estão conquistando. Nossa, Luar, mas ninguém tentou estabelecer um contato de paz com os marcianos? É claro que tentaram. Você acha que os povos colonizados também não tentaram? Acha que não tentaram dizer que estavam dispostos a ficar em paz? Ou que naquelas terras já haviam moradores? Abre aspas. Os marcianos se importaram tanto com aquilo quanto nós nos importaríamos com o mugido de uma vaca.
Fecha aspas. Os marcianos estavam completamente indiferentes em relação aos humanos. Durante todo o livro, os humanos só conseguiram derrotar apenas um tripode, enquanto todos os outros dizimavam o planeta, e a extinção da raça humana parecia inevitável. Porém, um belo dia, algo estranho começa a acontecer com os marcianos. Os tripódios começam simplesmente a cair. E quando os poucos humanos que restaram foram verificar o que tinha matado os marcianos, descobriram algo curioso: doenças. Doenças terrestres cujos organismos dos aliens não tinham nenhuma imunidade. Eles que, na pressa para fugir de seu planeta, não se atentaram a seres tão pequenos. Chega até a ser irônico que, após erradicarem a maior parte da raça humana, os marcianos foram mortos não pelas nossas armas, bombas, canhões ou artilharia, mas sim pelo nosso próprio planeta. Da mesma forma com que muitos colonizadores também foram vítimas de doenças que pegaram dos povos colonizados. E os colonizados também pegaram doenças dos colonizadores, mas essa parte convenientemente não aparece em A Guerra dos Mundos. Este final nos mostra que, mais do que grupos sociais, estamos incluídos em todo um ecossistema. Nós não somos os donos desse mundo, mas sim parte dele. E a natureza, querendo ou não, também faz parte de nós. Um dos tantos lembretes para cuidarmos melhor do nosso planeta e para sermos mais empáticos e amáveis uns com os outros, para não cairmos na perigosa ilusão de que somos de alguma forma superiores a qualquer outro habitante desse mundo, para que não acabemos por ser os marcianos de outros povos. Mas bem, no início do vídeo eu prometi falar sobre a fake news que eu caí, não é mesmo? Pois é. Provavelmente você não vai se lembrar, mas em abril de 2022 eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre A Guerra dos Mundos de Orson Welles, que não tem nada a ver com o escritor H.G. Wells. A Guerra dos Mundos de Orson Welles foi supostamente uma transmissão de rádio que causou pânico generalizado nos Estados Unidos. Vamos então agora ver o que foi verdade e o que foi mentira nessa história. O ator, diretor, escritor e produtor norte-americano Orson Welles, em 1938, ainda trabalhava como locutor de rádio, e no Halloween desse ano, ele e seu grupo decidiram adaptar A Guerra dos Mundos em seu programa. Essa transmissão realmente aconteceu, inclusive pode ser facilmente encontrada aqui no YouTube. O que foi exagerado em toda essa história foi a repercussão dessa transmissão. A atuação era realmente brilhante, Welles e seu grupo fizeram de fato um trabalho bem competente. A narração não era igual ao do livro, a história foi contada em um formato de notícia, e é a partir daqui que as coisas ficam fantasiosas. Conta-se que muitas pessoas, em uma histeria coletiva, realmente acreditaram que os Estados Unidos estavam sendo atacados por aliens. As linhas telefônicas ficaram lotadas, as ruas engarrafadas, muitos fugiram do país e houveram até mesmo fatalidades em meio ao caos. Toda essa reação foi exagerada. Claro, pessoas ligaram para a polícia preocupadas ou irritadas, mas não foi nada do nível que a gente costuma ouvir por aí. A história foi intencionalmente aumentada. Os ouvintes da CBS, que foi o canal que transmitiu A Guerra dos Mundos, não eram tão numerosos quanto as notícias fizeram parecer, e a maioria deles nem acreditou que a narração era verdadeira, principalmente os que já estavam ouvindo o rádio desde o início, já que Welles avisou que se tratava de uma dramatização. O sistema de audiência da época revelou que mais de 5.000 casas estavam com o rádio ligado, e dessas casas, menos de 5% dos aparelhos estavam sintonizados no programa de Welles. A maioria estavam ligados em canais de notícia, ou no popular show Chase and Sunburn Hour. As fotos do dia seguinte da cidade de Grover's Mill, que seria onde a invasão supostamente começou, mostravam pessoas conversando e ruas calmas, o que não condiz com o pânico que foi narrado nos jornais. Mas então, o que fez a sublime narração de Welles ficar conhecida de tal forma? Bom, talvez os maiores culpados disso tenham sido os jornais e o próprio Orson Welles. Os jornais que fizeram manchetes sensacionalistas narrando a suposta histeria coletiva e o caos gerado pela transmissão. Uma possível causa para esse exagero é que na época o rádio e os jornais eram os meios mais populares de comunicação, e os jornais viram este caso como uma oportunidade para atacar a mídia rival, destacando a irresponsabilidade da mídia e exagerando a respeito das consequências da transmissão. Eles apresentaram alegações generalizadas sobre milhares ou até milhões de americanos em pânico, mas ofereceram pouca documentação de apoio. Abre aspas, o rádio é novo, mas tem responsabilidades adultas. Ele não domina
a si mesmo ou o material que usa, fecha aspas, repreendeu o líder editorial do New York Times. E sobre a parte da culpa de Orson Welles, é até mais fácil de entender. Ele realmente foi uma das vítimas desse exagero, teve até mesmo que dar uma entrevista no dia seguinte dizendo que não pretendia enganar os ouvintes, e chegou até mesmo a receber ameaças por causa da transmissão. Mas Welles conseguiu ficar por cima. Além de atrair muitas pessoas para seu programa de rádio, ele conseguiu o patrocínio da marca de sopas Campbell's e aproveitou a publicidade para se tornar um dos mais importantes nomes da arte ocidental. Não se enganem, nessa época ele já era bastante respeitado. Mas ele queria era mais liberdade criativa, e o barulho que sua narração de Guerra dos Mundos fez deu a ele exatamente isso. Não à toa, após participar da narração que mudou a história do rádio, ele produziria Cidadão Kane, um filme que mudou a história do cinema, particularmente elogiado por sua inovação na música, fotografia e estrutura narrativa. Para Welles, era interessante manter o exagero sobre este poder que sua narração teve, e encorajar o mito do pânico. Talvez por isso, a Guerra dos Mundos de Orson Welles continue sendo uma fantasia potente, já que foi baseada em uma meia-verdade e que caminha no linear do plausível, sendo até hoje muito referenciada. Resumindo, a narração de Welles foi real, mas a reação a ela não. Essa história toda nos faz refletir não sobre os perigos fictícios de um ataque marciano, mas sobre os perigos reais das pessoas acreditarem em narrativas feitas para enganá-las, principalmente quando essas histórias são baseadas em meias-verdades, da mesma forma como eu fui enganado. E bom, essa não foi exatamente a primeira mentira que eu acreditei, mas essa história eu conto no próximo vídeo. Bye! E bem, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, fontes como sempre vão estar na descrição, e é muito bom estar de volta. Bebam bastante água e até o próximo vídeo. Bye!